Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Meu nome é Letícia Graton. Meu nome é Isabela Graton. E você está escutando O Pessoal é Político. Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do Pessoal é Político. E hoje nós finalmente chegamos ao último episódio dessa parte do livro. É o último capítulo dessa parte ali da história. Então, sim, isso é verdade. Finalmente está aí acabando essa parte. Que é muito boa, que é ótima, mas, né? Essa parte eu gostei bastante também. E aí esse vai ser o último episódio, digamos assim, oficial dessa parte sobre a história, mas ainda vem por aí um episódio extra que a gente tá planejando, com uma convidada, então vai ser bem massa, que deve sair na outra semana, né? Antes da gente começar a falar da última parte do livro, que é a dos mitos. E antes de começar, vamos só falar um pouquinho aqui, aqueles recadinhos de sempre, né? Se você tiver R$2, R$5, R$10 sobrando, qualquer troquinho ali sobrando por mês no seu orçamento, considere apoiar o nosso trabalho lá no Apoia-se. apoia.se/o pessoal é político. Nós já temos mais de 40 apoiadoras maravilhosas que nos ajudam a melhorar cada vez mais a qualidade do nosso podcast e ainda concorrem todo mês a um livro feminista. E além disso, com o dinheiro do financiamento coletivo, a gente também realiza doações mensais à ONG Mulheres da Luz, que trabalha com mulheres em situação de prostituição lá em São Paulo. Então, se você tiver algum interesse em ajudar a ONG, em concorrer a esses sorteios, ou em só ajudar o nosso trabalho mesmo, é só entrar lá no apoia.se/o pessoal é político e doar qualquer quantia a partir de R$2. É isso aí, pessoal. Entrem nesse grupo incrível de apoiadores do nosso trabalho, que a gente está sempre muito feliz, né, com as pessoas que apoiam, a gente é muito agradecida, nos ajuda muito. E é isso, se você tiver um dinheirinho sobrando, né, considere nos apoiar aí eventualmente. Agora vamos para o capítulo, então, né? Por ser o último, a Simone vai falar desde o início da Idade Contemporânea, que começa ali com a Revolução Francesa, em 1789, e vai até a época em que ela está escrevendo o livro, que é 1940 e pouco. Ele foi lançado em 1949, né? Então, foi ali na década de 40. Então, mais uma vez, temos um capítulo bem grande, com bastante coisa para destrinchar, porque é justamente a partir da Revolução que vai começar a surgir uma espécie de feminismo, assim, bem iniciante, mais ou menos o que viriam a ser, né, ideais feministas, e é quando as mulheres começam a formar um movimento. Então, ela vai contar a história dessas mulheres ali do século XVIII, depois do século XIX, chegando no XX, que é onde ela está, né? Que foi quando realmente começou ali a primeira onda do feminismo, do movimento sufragista. Então, é bastante coisa. De novo, né? Um capítulo longo, bem denso e cheio de acontecimentos. Então, a gente espera que esse episódio ajude vocês, né, a conseguir ler e, enfim, continuar aí explorando toda essa parte da história que, né, tem bastante coisa. Lembra que a gente falou no outro episódio que o nosso roteiro ficou com 11 páginas? Então, dessa vez ficou com 15. Então, assim, vocês já podem ter uma noção de que vai ser um episódio longo, já vou avisando por aqui, e que é um capítulo com muitas, muitas coisas, né? E, bom, como a Letícia falou, né, primeiro ela vai falar ali sobre essa parte da Revolução Francesa, e ela comenta um pouquinho sobre o Antigo Regime, que a gente já tinha falado no outro episódio, né, que a época, como eles chamam a época lá na França antes da Revolução Francesa, né, e ela vai dizer que nessa época as mulheres francesas que eram trabalhadoras tinham mais independência com relação ao seu sexo, porque elas tinham uma certa independência material e liberdade de costumes. E elas eram vistas mais como iguais, né, pelo seu marido, porque o marido também era um trabalhador, assim como ela. Porém, elas sofriam, né, uma opressão no sentido econômico e não sexual, de acordo com a Simone. O que aqui, assim, eu entendo o que ela quer dizer, mas eu discordo porque eu acredito que elas sofressem as duas opressões, né? Tanto por ser mulher quanto por ser trabalhadora. Mas eu entendo o que a Simone tá falando, assim. Ela quer dizer que essas mulheres sofriam mais no sentido econômico, né? De não terem
Enfim, né, pensa naquela época, elas não tinham direitos trabalhistas, ganhavam muito menos do que a gente ganha hoje e tudo mais, né? Assim, se hoje a gente já fala que não tem salários iguais entre homens e mulheres, naquela época era muito pior. Então eu entendo o que ela quer dizer, mas eu acho que hoje, com o conceito que a gente já tem de interseccionalidade, sabe, dá pra fazer uma análise mais interseccional sobre essas duas opressões que essas mulheres estavam sofrendo, né? E não falar simplesmente como a Simone disse, tipo, elas não eram oprimidas pelo sexo, e sim pela questão de classe, né? Enfim, a gente sabe hoje que é pelos dois. É que pra Simone essa questão tem muito a ver com o fato de que, tipo, como elas não eram das classes burguesas que eram mais, tipo, rígidas nos costumes, e a mulher tinha que ser aquela, né, a dona de casa, super feminina, não sei, claro, elas teriam mais liberdade em relação ao sexo. Mas enfim, né? A gente sabe que elas têm mais liberdade no sentido de, como você falou, isso não tem que aderir tão rigidamente a esses costumes da época, né? Essa moral burguesa, essa coisa da família tão rigidamente. No entanto, né, vai ter outras questões, que inclusive ela vai comentar um pouco depois no capítulo, tipo, né, de ser uma mulher trabalhadora, exatamente, né, tipo, ganhar pouco, sofrer assédio sexual no trabalho e várias outras coisas, obviamente. E Sim. Aí ela comenta também que as camponesas, por outro lado, desempenhavam um trabalho que era considerado importante para a família, né, porque afinal de contas, se você mora lá numa fazenda, por exemplo, o trabalho das mulheres também era cultivar, né, também era trabalhar no campo. E elas trabalhavam, tipo, o trabalho delas tinha um pouco mais de importância, digamos assim. Então, elas tinham uma certa autoridade dentro da família, mas elas ainda eram submissas e muitas vezes tratadas como servas dos seus maridos. E neste período pré-revolucionário, ela comenta também que, né, um pouquinho antes de estourar a Revolução, de fato, foram convocadas assembleias chamadas Estados Gerais, que era basicamente uma assembleia consultiva e legislativa com representantes das 3 classes que tinha na França naquela época, né? Que era a nobreza, o clero e o povo. E o povo era um grupo muito heterogêneo, né? Porque tinha os burgueses e também os camponeses, tudo ali no mesmo... Só colocava ali, o povo. Mas enfim, não é como se fosse todo mundo igual. E isso foi na época um pouquinho antes da Revolução, quando a França já estava passando por vários problemas econômicos e sociais, que depois resultaram na Revolução Francesa, né? E, no entanto, a Simone vai dizer que nessa época dos Estados Gerais, as reivindicações femininas eram quase inexistentes nas atas dessas assembleias. Então, ok, eles iam lá para falar de outras coisas, mas nunca surgiu, assim, grandes reivindicações das mulheres na época, né? Sim. E daí ela vai falar, então, do século XVIII, vai começar a falar sobre a Revolução Francesa, né? Após o Antigo Regime, ocorreu o período da Revolução entre 1789 e 1799 na França. A autora começa pontuando, então, que a Revolução Francesa não transforma o destino das mulheres, como seria esperado. Afinal, a Revolução visava acabar com os privilégios feudais na nobreza e do clero e dar poder ao povo, né? Vamos lembrar que o lema da Revolução era igualdade, liberdade e fraternidade. Eu acho engraçado que eu assino uma newsletter feminista em francês, que eu comecei a assinar, né, pra, enfim, tentar praticar ali a língua, ver se eu entendia os textos e tal, que se chama Les Glorieuses, e o lema delas é Liberté, Égalité, Sororité, né, que elas trocam a fraternidade por sororidade, pra justamente fazer uma brincadeira aí com esse lema da Revolução. Inclusive, né, fazer uma crítica, né, ao fato de estar, por exemplo, fraternidade, que é uma coisa que remete apenas aos homens, né. E, enfim, a Simone, obviamente, também vai trazer essa crítica sobre como a Revolução foi feita por uma maioria de pessoas que eram homens, né, e também que foi uma revolução em prol dos ideais e valores burgueses. Então, claro, né, que não foi, assim, super feminista. Não é porque tem a palavra revolução, que é tipo, trouxe vários direitos para as mulheres, assim. Sim, nas páginas 141 e 142 ela diz, então: poder-se-ia imaginar que a revolução transformasse o destino feminino. Não foi o que aconteceu. A revolução burguesa mostrou-se respeitosa das instituições e dos valores burgueses. Foi feita quase exclusivamente pelos homens. Sem dúvida, vêm-se mulheres ao lado de seus homens nas manifestações e arruaças. São elas que vão buscar em Versalhes o padeiro, a padeira e o padeirinho, mas não foi o povo que dirigiu a revolução nem que colheu seus frutos.
Eu achei essa expressão muito engraçada. Eu fui pesquisar como assim o padeiro, a padeira e o padeirinho. Eu também achei estranho. Isso queria dizer, era o rei, a rainha e o... Sério? Eu não entendi por que isso fala o padeiro e o padeiro. Enfim, teria que tipo, fazer... porque é os que tinham que te dar pão? É, pode ser. Eu tô chutando, gente. Se alguém souber, por favor, nos manda. Eu não sei, é porque eu li essa parte do livro e eu falei, como assim foram buscar em Versalhes o padeiro? Aí eu pesquisei, tipo... Foram buscar em Versalhes, faz sentido que foram buscar no castelo. Aí eu busquei, tipo, a expressão no Google, assim, e aí eu achei uma coisa falando que era, tipo, o rei, a rainha e os filhos, tipo... Enfim, mas eu achei meio zoadinha essa expressão. Eu chuto que é porque eles tinham que dar o pão pro povo. É, provável. Porque tinha muito esse rolê do pão no passado. Enfim. Enfim, né, essa frase pra mim também, essa parte ali do livro da Simone já resume bastante da crítica feminista à Revolução Francesa, né, porque faz todo sentido que as mulheres não seriam beneficiadas por ela, afinal não foi exatamente para o povo, né, que fizeram essas mudanças. Tipo, claro que foi uma mudança de extinguir ali a nobreza, né, os reis e tal, o rolê absolutista, para uma democracia que não fosse mais, enfim, não fosse mais um país governado por reis. Mas foi uma revolução, como ela diz várias vezes, né, burguesa, tipo, o povo era os burgueses, não deu exatamente os direitos para o povo, tipo, pessoas pobres, sabe? E aí ela vai falar também de algumas mulheres burguesas que aderiram à causa da liberdade, né, nessa época, como a Olympe de Gouges, que propôs em 1791 a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, que seria simétrica àquela escrita pelos homens, né, porque eles tinham escrito a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, quando eles fizeram a Revolução. E nesse texto, ela vai pedir que os privilégios masculinos, né, sejam abolidos. E ela também fundou um jornal feminista, né, chamado A Impaciente. E esse texto da Olímpia é considerado por muitos como o primeiro manifesto feminista, junto com a reivindicação dos direitos da mulher, que vai vir logo após, da inglesa Mary Wollstonecraft, de 1792, né, que tem aquela edição aqui no Brasil pela Boitempo. E... de fato, assim, algumas coisas mudaram naquela época ali da Revolução, é claro, né? Em 1790, eles suprimiram o direito da primogenitura e o privilégio masculino, né? Nessa questão da herança ali. Então, mulheres e homens se tornaram iguais na sucessão, e em 1792 surgiu o direito ao divórcio. Mas, né, isso tudo são pequenas conquistas e a mulher continua economicamente parasita ao homem, principalmente a mulher burguesa, como a Simone vai ressaltar agora, né? Depois a Simone vai ressaltar que naquela época as mulheres burguesas estavam muito integradas em suas famílias, eram como parasitas dos seus maridos, como a Isabela já falou ali, precisavam deles para sobreviver, dependiam economicamente deles, e dessa forma não tinham solidariedade com as trabalhadoras, afinal elas não tinham uma realidade parecida com a delas e também não se viam enquanto grupo que poderia fazer suas reivindicações. As da classe dominante estavam então afastadas umas das outras, enquanto as da classe mais baixa se viam impedidas de lutar pelos seus direitos porque eram oprimidas por sua classe social. Por isso, ela vai dizer que é só quando os trabalhadores começam a ter mais direitos e poder econômico que a trabalhadora vai começar a se impor mais e ter esse espaço que nem as burguesas tinham para reivindicar seus direitos. Eu achei interessante toda essa questão porque, enfim, mostra muito como a nossa liberdade da classe feminina está muito atrelada à questão da liberdade da classe trabalhadora, né? E, enfim, depois quando a gente falar mais também da mulher na URSS, eu acho que isso fica bem claro. Porque mesmo que as mulheres burguesas conseguissem algumas pequenas vitórias, não mudava muito, sabe? Tipo, obviamente não mudava nada na vida das trabalhadoras, e mesmo nas delas eram sempre coisas bem pequenas, individuais, e, enfim, mostra muito como a luta de classe e de gênero tem que estar sempre muito atrelada, e que essas pequenas conquistas individuais, se não chega a todas, tipo, não faz sentido, sabe? E não tem como esperar que uma revolução feita pela burguesia fosse beneficiar as mulheres, sendo que para existir a burguesia precisa existir a hierarquia de gênero, né? Sim. A própria classe burguesa prega bastante dessa hierarquia, né, entre homens e mulheres, porque além de ter essa moral bem rigorosa dos costumes,
focada principalmente nessa visão da família como a coisa mais importante do mundo. Isso a gente vê até hoje, né? Como a gente já falou em vários episódios aqui sobre a família tradicional, monogâmica, heterossexual, etc. Enfim, ver a família como esse microcosmo de toda a sociedade. Mas mesmo dentro, assim, pensando dentro desses limites burgueses mesmo, que as mulheres conseguissem ter um pouquinho de espaço, como você falou, conquistar algumas pouquinhas coisas, né? As suas opções sempre seriam muito limitadas. E, ao mesmo tempo, a mulher trabalhadora estava lá, né? Sendo explorada todos os dias, tanto por ser trabalhadora quanto por ser mulher. E a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, mas é foda, né? Porque realmente não tinha muito como ganhar sendo mulher naquela época. Ainda não tem muito, mas dos dois jeitos você tava fudida. E aí eu achei interessante também quando ela comenta que durante a Revolução a mulher teve um pouco mais de liberdade, tipo, durante os anos mesmo da Revolução Francesa, mas quando a sociedade se reorganizou de novo, depois que, enfim, decapitaram o rei, tudo isso, expulsaram toda a monarquia, etc, a guilhotina, a sociedade se reorganizou. Bons tempos, né? A mulher voltou a ser escravizada e isso se dá principalmente por conta do Código Napoleão, que ela vai explicar agora o que é. O que é o Código Napoleão, você pode estar pensando, querido ouvinte? O Código Napoleão era o Código Civil francês que foi outorgado por Napoleão Bonaparte em 1804, um pouco depois da Revolução. Ele reúne as leis ligadas ao direito civil, penal e processual. Grande parte dessas leis ainda permanece em vigor na França. E esse código eliminou os privilégios dos nobres, garantindo perante a lei que todos os homens seriam iguais. Através dele, houve a separação entre igreja e Estado e o divórcio foi estabelecido. No entanto, Simone ressalta que ele atrasou muito a emancipação das mulheres. Na página 143, ela vai dizer: do ponto de vista feminista, a França estava à frente dos outros países, mas, para a infelicidade da francesa moderna, seu estatuto foi estabelecido em um momento de ditadura militar. O Código Napoleão, que fixou seu destino por um século, atrasou de muito sua emancipação. Como todos os militares, Napoleão não quer ver na mulher senão uma mãe. Porém, herdeiro de uma revolução burguesa, deseja demolir a estrutura da sociedade e dar à mãe a preeminência da esposa. Proíbe a investigação da paternidade, define com dureza a condição da mãe solteira e a do filho natural. Entretanto, a própria mulher casada não encontra refúgio em sua dignidade de mãe. O paradoxo feudal perpetua-se. Solteira e casada são privadas de qualidade de cidadã, o que lhes veda funções como as de advogado e o exercício da tutela. Mas a mulher celibatária goza da plenitude de suas capacidades civis, ao passo que o casamento conserva o mundium. A mulher deve obediência a seu marido. Ou seja, né, a autora vai mostrar como a situação da mulher continua igual, e inclusive essa dualidade a gente já falou, né, no episódio anterior também, entre as solteiras e casadas. E ela continua sendo propriedade, então, do marido, a mulher, continua estando sempre sob tutela, sendo punida pelo adultério com morte. E eu acho muito interessante essa questão do divórcio, porque em 1826 ele vai ser abolido, depois em 1884 ele vai voltar ainda com vários obstáculos que prejudicam a mulher. Ou seja, a moral familiar continua e, sinceramente, a parte mais triste é que continua presente até hoje, né? E essa questão do divórcio é aquilo que eu tinha falado antes, né? Que eu sabia que ele tinha sido abolido, depois ele ia voltar, enfim, fica meio nesse vai e volta, mas sempre com obstáculos e sempre meio moralmente errado na cultura. Sim, ela vai falar, por exemplo, né, que é essa questão do divórcio, tipo assim, é uma coisa você falar, existia o divórcio, ok, existia a possibilidade de se divorciar, mas era diferente pros homens e pras mulheres, tinha uma coisa que era tipo, a mulher só podia pedir o divórcio se o homem levasse a amante dele pra dentro da casa deles, entendeu? Ela tinha que ter, tipo, este motivo para conseguir se divorciar, Sim. Enquanto ela podia ser condenada por adultério, tá ligado? Tipo, ele podia falar, não, quero me divorciar da minha esposa porque ela me traiu Sim. e processar ela por isso. Então é aquela coisa, né? Existia divórcio, mas existia mesmo na prática, assim, de uma forma tranquila igual é mais ou menos hoje, né? Tipo, vou lá querer me divorciar do meu marido. Até hoje a gente sabe que tem umas tretas, né? Mas enfim. Não, naquela época isso era bem mais complicado.
E também era muito forte essa moral familiar, né, que a gente já comentou antes, que é instituída pela burguesia, que reclama uma sociedade rigorosamente hierárquica e vê a família como um microcosmo dessa sociedade. Então, aquela família onde o marido manda, a mulher administra a casa e os filhos obedecem cegamente, né? Não podem nunca questionar, os filhos são como propriedade dos pais, né? E a mulher é obviamente confinada ao lar. Era como se fosse tipo, a sociedade inteira tem que ser desse jeito. É igual até hoje, né? Essa moral da família tradicional burguesa permanece. E aí a autora traz frases de diversos autores dessa época, que eu achei, como sempre, né, aqui nesse podcast, a gente gosta de fazer vocês passarem raiva com citações de filósofos e autores antigos que falaram muitas merdas machistas sobre É sempre mulheres. legal não passar raiva sozinha. Exato, e também, né, olhar isso e pensar, as mulheres estão há muito tempo passando raiva, sabe? Não é só hoje em dia que a gente lê um tweet de merda e fica, meu Deus do céu. Só que naquela época, em vez de tweet, era o quê? Um livro, sei lá. Sei lá. Sei lá, uma coisa do tipo. E aí ela vai falar do Bonaldi, que era o Visconde de Bonaldi, que era um filósofo francês. Ele tem a belíssima frase: o homem está para a mulher como a mulher para a criança, ou como o ministro para o súdito. As mulheres pertencem à família e não à sociedade política, e a natureza as fez para as tarefas domésticas e não para as funções públicas. Essa parte do homem está pra mulher como a mulher pra criança me lembrou aquela frase da Dilma porque toda criança atrás tem um cachorro, e o cachorro, sabe? Enfim. Sim, icônica. Muito melhor do que essa, óbvio, né? Porque não era uma frase misógina. Saudades da minha ex. Com certeza. E ainda ali falava de cachorrinhos, entendeu? Muito fofo. Claro. E aí ela vai falar de uma outra frase do Auguste Comte. Auguste Comte, não sei como é que se diz. Enfim. É o cara do positivismo, né? É, esse cara aí. Esse cara do positivismo. Que foi um filósofo francês, né, que formulou a doutrina do positivismo. Ele é considerado como o primeiro filósofo da ciência, no sentido moderno do termo. Comte também é visto como fundador da disciplina da sociologia. Então, olha que cara importante. E agora, olha a merda que ele falou. Que há entre os sexos diferenças radicais, concomitantemente físicas e morais, que em todas as espécies animais e principalmente na raça humana, os separam profundamente um do outro. A feminilidade é uma espécie de infância contínua, que afasta a mulher do tipo ideal da raça. A mulher é incapaz de qualquer mando, mesmo doméstico. Ela administra tão somente e aconselha. E aí eu achei interessante essa parte, porque ela fala que o Comte vai dizer, né, que na segunda parte da obra dele, ele exalta as mulheres como deusas, que é, de novo, o que a gente já falou, né, reforçando as coisas aqui dos outros episódios anteriores, que é aquele... Tá tudo conectado, viu, gente? Aquele rolê que a gente falou que, não é menos machista você ficar endeusando uma mulher, sabe? Você ficar, nossa, as mulheres são incríveis. Porque um cara desses pode falar primeiro que a feminilidade é uma espécie de infância contínua, que as mulheres não podem mandar em nada, elas têm que sempre somente aconselhar no máximo. E aí no próximo capítulo tá falando, porque mulheres são deusas lindas, maravilhosas, cheirosas, perfeitas. Então, é isso, gente. Uma coisa não exclui a outra, né? E aí ela vai citar também o Balzac, que ele foi um escritor francês notável por suas agudas observações psicológicas. Ele é considerado o fundador do realismo na literatura moderna. E ele diz: o destino da mulher e sua única glória é fazer bater o coração dos homens. A mulher é propriedade que se adquire por contrato. Ela é mobiliária porque sua posse vale como título. A mulher, enfim, não é, propriamente falando, senão um anexo do homem. A mulher casada é uma escrava que é preciso saber colocar num trono. Uau. E de novo a gente volta pra questão do trono, né? Exato. Então, como vocês podem ver por essas belas frases, a situação da mulher burguesa era de ficar escravizada no lar, e eles nem negavam isso, né? Tipo, eles nem escondiam isso. Sem ter nenhuma independência, e para compensar, entre várias aspas, elas eram cercadas de delicadezas, como Balzac disse, ela era escrava que tem que ser colocada em um trono.
Então, eu acho bem importante pontuar, né, também que as mulheres tinham que aceitar e gostar dessa posição da mãe e da dona de casa que era vendida de uma forma super positiva, porque facilitava a vida delas. E, de fato, a maioria delas acreditava nisso. Como elas eram dependentes dos homens, nem chegavam a cogitar reivindicar direitos, não tinham essa audácia, e elas também queriam seus privilégios de classe, né? E uma possível emancipação das mulheres enfraqueceria a classe burguesa. Elas também não se solidarizavam com as trabalhadoras, né, como a gente já falou um pouco, porque a vida delas era muito mais próxima da dos maridos do que das mulheres das outras classes, né? Elas não entravam em contato com essas mulheres das outras classes. Elas estavam sempre dentro de casa. E elas não se viam, tipo, elas não viam algo em comum, né, com as mulheres das outras classes, infelizmente. E faz muito sentido pensar, né, mesmo, que elas, mesmo sendo escravas desse papel de gênero, elas tinham privilégio de classe, então elas ficavam nessa dualidade de não querer perder os privilégios da burguesia, então não se rebelavam contra a condição da mulher, e essa questão da escrava ser colocada no trono, enfim, volta para aquilo lá que a gente já falou, de venerar a mulher, então era aquilo, elas aceitavam esse posto da escrava aí no trono, porque era melhor do que perder os seus privilégios de classe, de certa forma. E também porque mesmo as que provavelmente queriam se rebelar, elas não saberiam como e não encontravam força pra isso, né? Tipo, elas não tinham força coletiva pra isso. Elas não se uniam também, né, pra isso. Então, mesmo que uma ou outra estivessem satisfeitas com essa vida, quisessem uma liberdade, quisessem se rebelar, realmente eu acredito que seria bem difícil, assim. Tipo, você não vai fazer isso sozinha, geralmente. E aí, elas também não se uniam ainda, né? Ainda não tinha, tipo, um movimento de mulheres se unindo em prol disso, né? E aí, com o desenvolvimento das máquinas, né, nessa época, no século XIX, as mulheres passaram a trabalhar cada vez mais, né? Agora entrando na questão das mulheres trabalhadoras, enfim. Vai começar a ser desenvolvido nessa época também as primeiras ideias socialistas e tudo mais. E aí a mão de obra feminina passou a ser exigida, passou a ser bem mais exigida, né, do que era antes, para atender toda a demanda das indústrias. E as máquinas também tornaram as diferenças físicas entre homens e mulheres menos significantes, né? A questão dos homens poderem levantar mais peso, etc., se tornou menos importante. Isso transforma o destino das mulheres consideravelmente, porque ela passa a ter uma importância econômica maior quando ela vai trabalhar, né, nas fábricas e tudo mais, e ao ter uma grande participação na produção, né? Aí também começam a surgir certas ideias socialistas, nessa época ainda é aquilo que eles chamam de socialismo utópico, né? Que é a primeira fase do pensamento socialista, que se desenvolveu entre as guerras napoleônicas e as revoluções de 1848. E os pensadores percussores foram o Saint-Simon, Comte de Saint-Simon, enfim, François Charles Fourier e Robert Owen. E eles acreditavam na total transformação da sociedade, só que de forma pacífica, né? Não é como vai vir o socialismo de Marx mais na frente. E sem a necessidade de uma luta armada, que seria promovida pela luta de classes e pela revolução proletária. Enfim, começa a ter esse socialismo utópico e em 1848 e 1849 também são fundados alguns jornais e algumas revistas feministas, como a Voix de la Femme, que é a voz das mulheres, né? E começam a surgir esses movimentos socialistas por justiça e igualdade que são favoráveis ao feminismo. E aí vai vir a época do socialismo do Marx e do Engels depois, né? Que vai prometer às mulheres uma emancipação junto com a classe trabalhadora, como nós já comentamos bastante lá no episódio do materialismo histórico. Na página 147 a Simone vai dizer, e aí ela vai até trazer, né, referências também ao que a gente falou tudo do Engels e tal naquele episódio. Marx e Engels prometem às mulheres sua libertação ligada à do proletariado. Com efeito, a mulher e o trabalhador têm ambos em comum o fato de serem oprimidos, diz Bebel. E ambos escaparão juntos da opressão graças à importância que, através da evolução técnica, alcançará seu trabalho produtor. Engels mostra que a sorte da mulher está estreitamente ligada à história da propriedade privada. Uma catástrofe substituiu pelo patriarcado o regime do direito materno e escravizou a mulher ao patrimônio. Mas a Revolução Industrial é a contrapartida dessa decadência que resultará na emancipação feminina. Sim. E aí que tá a questão, né? Porque a visão de Marx e Engels
Na visão deles, os trabalhadores vão se emancipar juntos, mas eles não avaliam o quanto as mulheres sofriam a opressão de serem trabalhadoras de uma forma diferente e ainda mais intensa do que a dos homens. Elas eram bem mais exploradas, ganhavam muito menos, trabalhavam em condições insalubres, além de, claro, sofrerem abusos sexuais dos patrões. Muitas vezes os patrões contratavam mulheres porque elas eram uma mão de obra bem mais barata, o que causava atritos também entre as mulheres e os homens trabalhadores. Muitos homens ficavam revoltados com isso, porque achavam que iam perder seus postos de trabalho, então não havia toda essa solidariedade entre a causa do proletariado e das mulheres, como dizia Marx e Engels. E isso faz muito sentido, né? Porque, enfim, se os caras sentem medo que eles vão perder os postos deles de trabalho, essa solidariedade não ia vir tão fácil assim, né? Quanto eles imaginavam. Sim, e é muito interessante porque a Simone vai falar sobre a dualidade do trabalho feminino, porque é pelo trabalho que a mulher conquista a dignidade de ser uma pessoa, né, de ser humana, mas no trabalho ela é extremamente explorada e abusada. Ou seja, essa conquista da dignidade foi muito lenta. E hoje a gente já tem uma noção muito mais clara de que nenhum trabalho dentro dos moldes capitalistas vai ser libertador pra gente. Mas claro que na época, né, qualquer coisa que tirasse as mulheres da situação de escravas do lar já era muito melhor, porque, assim, eu entendo a lógica, né, porque a mulher vai trabalhar, então ela passa a ter uma dignidade muito maior, até porque numa sociedade capitalista você fazer parte da produção, de fato, te dá muito mais importância, assim, né, seu você trabalho... passa a existir, né? Que seu trabalho é reconhecido, porque como a gente já falou tanto nos episódios passados, o episódio todo sobre... com a Aline Rossi, por exemplo, que vocês falam de trabalho reprodutivo, tipo, é aquilo, o trabalho dentro de casa não é considerado um trabalho, e aí também é considerado inútil, sabe, pela sociedade, inexistente. A partir do momento que você está dentro da fábrica, por mais que você esteja sendo explorada, escravizada, a fábrica, em vez de escravizada ao lar, você pelo menos está fazendo algo de, entre aspas, útil para a sociedade, né? E também, né, a Simone vai pontuar que as mulheres não costumavam participar muito dos sindicatos como os homens participavam. Elas eram minorias dentro desses espaços. Por isso que a regulamentação do trabalho feminino também vai demorar bastante para acontecer. Por exemplo, em 1892 é publicada a primeira carta de trabalho feminino. Em 1900, a jornada de trabalho delas passa a ser de 10 horas. Imagina isso, gente. Crying. E só em 1913 que é regulamentado o descanso antes e depois do parto. Antes disso era tipo, né, foda-se, teve um filho, trabalha aí logo após dar à luz, tanto faz. E isso, claro, gente, sempre falando da França, tá? Quando a gente fala sobre essas leis e tal, a gente tá sempre focando na sociedade francesa aqui. É importante falar que desde o começo do episódio, né, a gente tá falando sobre a sociedade francesa. E quando forem outros países a gente vai pontuar, assim, porque... exatamente. O capítulo é quase todo focado na França, né? E os homens trabalhadores, eles só pararam de ver as mulheres como essas ameaças, igual a Letícia tinha falado, né? Que iria roubar o posto de trabalho, quando elas começam a participar mais dos sindicatos junto com eles, para defender os próprios interesses delas. E faz bastante sentido, como eu já tinha falado, eles se sentirem ameaçados, e com certeza tem muito a ver também com, tipo, eles verem as mulheres saindo dos postos, né? Das casas, indo pras fábricas também, então também... ameaçados por não ter mais, né, aquela mulher em casa servindo a eles. Então, até eles entenderem, né, que os interesses deles eram os mesmos como classe trabalhadora, que era tudo a mesma classe trabalhadora, demorou, né? Foi realmente só quando elas começaram a entrar nesses sindicatos que eles começaram a se juntar realmente como um grupo e a entender que realmente poderiam se ajudar. E aí é um problema essencial que vai existir sempre, né, na vida das mulheres e que para essas mulheres que trabalhavam, obviamente, também era muito complicado, era a questão de conciliar o papel de produtora com o de reprodutora, que é exatamente isso que eu tinha falado antes, né, da licença maternidade. Sim. Não que fosse uma licença maternidade naquela época, né, com certeza ainda não era. O descanso devia ser tipo, descansa aí um dia... Depois você já volta pro trabalho. Quase como é hoje em dia no Brasil, sabe? Sim, basicamente. E por muito tempo, as mulheres foram escravas, né, da função geradora delas, porque afinal de contas não havia como, elas não tinham controle, né, da sua própria fertilidade. Então, mesmo sendo trabalhadoras, mesmo participando da produção,
elas ainda, né, ficavam grávidas, elas ainda podiam ter filhos. Então, é uma questão muito essencial para a luta feminista, né? Sempre pensar nessa questão do controle da fertilidade, dos métodos contraceptivos, do aborto, dos anticoncepcionais e tudo isso. E a Simone vai pontuar, né, uma coisa que é bem verdadeira, que é claro que as mulheres sempre conheceram métodos anticoncepcionais ao longo da história, desde a antiguidade, assim. Elas sempre souberam formas de abortar e de evitar gravidez. Mas foi sempre, tipo, um segredo só entre as mulheres, né, obviamente. Não era como hoje, que existem vários métodos contraceptivos, enfim, que você pode escolher, pode usar camisinha, pode usar a pílula, e por isso, para inúmeras mulheres, a vida era uma série de ininterrupta de partos, que afinal de contas, não era tão fácil assim controlar. Inclusive, ela vai dizer que a mais antiga menção conhecida de práticas anticoncepcionais seria de um papiro egípcio do 2º milênio antes da nossa era. Enfim, claro que não eram métodos como a gente imagina hoje, era tipo um creme que passava e daí, tipo, era uma mistura com várias coisas. E eu não sei se funcionava, mas enfim. Eu achei bem engraçado, tá numa nota de rodapé ali, né, no capítulo. Mas, de certa forma, já mostra que existia essa preocupação, né? Não era uma preocupação nova. E no século XVIII, então, no entanto, começam a surgir certas tendências malthusianas na França. O malthusiano é aquele rolê lá de conter o ritmo acelerado do crescimento populacional, né? Que o Malthus cria aquela teoria pautada na sua formação religiosa, que acreditava na necessidade de um controle da natalidade que chamou de controle moral. E esse controle não deveria ser feito pelo uso de métodos contraceptivos, mas pela abstinência sexual ou adiantamento de casamentos. Vale ressaltar que esse controle foi sugerido apenas para a população mais pobre, né? Segundo ele, era necessário forçar a população mais carente a diminuir o número de filhos. Então, provavelmente, vocês devem ter estudado na escola essa questão do Malthus, que ele começa a falar, né? Que ele começa a fazer aquele cálculo de progressão de quantas pessoas vão ter na Terra e falar que as pessoas têm que parar de ter filho e etc, etc. Mas, obviamente, essas pessoas sendo sempre pessoas pobres, né? E os processos anticoncepcionais, como o coito interrompido, começaram a se popularizar, primeiro entre a burguesia, depois entre as populações rurais e entre os trabalhadores. Na época já existiam preservativos, mas tinha uma ideia de que eles eram só para proteger de doenças. Agora ele começa a ser difundido como um método contraceptivo também. Aí começam a ser desenvolvidos diversos métodos para fazer com que o sexo deixe de estar sempre atrelado à reprodução. Assim, a questão do papel produtor versus reprodutor da mulher deixa de ser tão complicado quanto era antes. Mesmo que, claro, né, a gente saiba que os direitos reprodutivos da mulher só são garantidos 100% quando, além de terem métodos contraceptivos à disposição, as mulheres possuem acesso a um aborto legal e seguro, que a gente ainda está extremamente longe, obviamente, como vocês sabem. Né, na época que a Simone tá escrevendo ali, né, o aborto ainda era proibido na França. Óbvio, né? Afinal, ainda era os anos 40 ali. E ele foi legalizado depois, em 1975, gente, tá? Só pra deixar aí no ar. Olha quanto tempo já faz bastante tempo. O aborto já é legal. E, inclusive, a Simone militou bastante também a favor da legalização lá na França. Ou seja, tudo que ela vai falar no Segundo Sexo, né, que depois o segundo volume do livro ela fala bastante sobre aborto, tudo que ela vai falar ali nesse livro sobre a situação do aborto naquela época da França dos anos 40 é basicamente o que temos hoje no Brasil ainda em 2020. Então vamos nos identificar bastante. Sim, infelizmente. Muito infelizmente. Mas quem sabe, olha, a gente gravando isso aqui hoje, daqui a... Não fiz os cálculos, mas tantos anos, aí as pessoas vão falar, nossa, mas no Brasil era assim, haha, que estranho, que absurdo. Quem sabe, não é mesmo? Um dia, será que estaremos aqui pra ver? Quando as civilizações futurísticas encontrarem esse podcast, né? Encontrar algum modo de ouvi-lo, né, no futuro, que eu não sei onde estará mais esses arquivos. Aonde eles vão estar ouvindo no Spotify futurista deles. Basicamente. Eu achei interessante, inclusive eu postei um story dessa parte do livro
onde a Simone vai falar sobre como antigamente, nas civilizações orientais e greco-romanas, o aborto era permitido, mas que o advento do cristianismo mudou tudo isso. Porque antes eles não enxergavam o feto como uma pessoa que precisava de proteção, mas sim como parte do corpo da mãe, né? E aí eu postei porque esses dias, né, tivemos um grande acontecimento envolvendo o aborto aí no Brasil, um grande caso, né, midiático, como todos vocês sabem. E foi bem no dia que eu tava lendo esse capítulo, sabe? E aí essa passagem aqui me chamou muita atenção, depois de ver aquele vídeo horrível dos religiosos na frente do hospital. Enfim. Nas páginas 154 e 155 ela diz: foi o cristianismo que, nesse ponto, revolucionou as ideias morais, dotando o embrião de uma alma. Então o aborto tornou-se um crime contra o próprio feto. Toda mulher que age de maneira a não engendrar todos os filhos que poderia, torna-se culpada de um número igual de homicídios, da mesma forma que aquela que procura ferir-se depois da concepção, diz Santo Agostinho. Ou seja, né, eu quis postar lá para trazer essa reflexão sobre como a religião interferiu nesse nosso processo, né, da humanidade com relação ao aborto. Porque a gente não sabe como seria hoje em dia se não tivesse a questão religiosa, né, por trás disso tudo. Porque, de fato, assim, antes eles viam a questão, tipo, a mulher tá grávida, esse é o corpo dela. Eles não estavam enxergando que o feto tinha uma alma, era uma pessoa que precisava ser salva e precisava ser, enfim, levada para o reino de Deus, para os céus. Não, era tipo, é ali, faz parte do corpo dela. E aí a religião cristã vem e muda tudo isso. Porque coloca ali uma alma, né, no feto. E passa a comparar o aborto a um homicídio, né? Como se fosse a mesma coisa. Tipo, estou grávida de 3 semanas, vou lá, faço um aborto, sei lá, 4, 5 semanas. Vou lá, faço um aborto, e aí consideram que é a mesma coisa que eu ir ali na esquina e matar uma pessoa com uma faca, entendeu? Então, tipo assim... Porque eles vão falar, se o feto tem uma alma, tipo, igual uma pessoa adulta, sei lá, uma alma é uma alma, né, Letícia? Tudo a mesma coisa. Não, enfim, assim... Pra quem acompanhou todo o caso da menina de 10 anos lá no Espírito Santo na semana passada, enfim, a gente não precisa falar mais nada, né? Porque é isso, né? Toda essa questão religiosa. Mas eu acho isso muito bizarro, porque eles não explicam como que eles sabem com quantos dias o feto passa a ter alma. Isso eu achei bem estranho. Porque eles definem, assim... porque na alma do feto feminino entra no 40º dia do masculino e do feminino é no 80º. Tipo, isso é muito aleatório, velho. Alguém fechou os olhos. Foi São Tomás, mas como, sabe? Ele fechou os olhos e falou, alguém falou, pensa num número, vai, rápido. Aí ele falou, 8º dia. Quê? Enfim, né, daí eles falam que depois, pra fetos masculinos, inclusive eu nem sabia que eles já sabiam quando era feto masculino ou feminino nessa época, mas tudo bem. Pra fetos masculinos, eles falam que é no 40º dia e pra feminino 80º. Então, depois desse 40º, a mulher já não poderia mais abortar, ou depois desse 80º. Mas se fosse antes, tudo bem, não tem alma. Depois já tem alma. Meu Deus, não pode. Eu acho que, sei lá, velho, Deus mandou lá um e-mail pra eles, um e-mail não, uma carta, né, na época, falou, olha, gente, esse é o rolê. Eu coloco a alma no corpo da pessoa no dia tal, tá bom? Só pra avisar vocês. Então, a partir desse dia, passa a ser uma pessoa que tem alma, viu? Cuidado. Sim. Ok, né? Não faz o menor sentido. É tão fake e é tão, tipo... É tão, tipo, só pra fazer uma diferenciação moral, né? De quando poderia e quando não poderia fazer, sabe? E eu acho que porque, tipo, seria meio bizarro eles falarem que já tem alma desde a concepção, não sei se cristãos falam isso hoje em dia, mas enfim. Mas enfim, né? Você já vê esses mesmos argumentos morais que a gente vê até hoje em dia sendo usados. E a questão também do controle populacional, né? Como eu mencionei ali em cima da questão malthusiana, que... né, inclusive existe até hoje e é super comum a gente ver esse tipo de argumento das pessoas acharem que, tipo, tá tudo bem a mulher abortar quando ela é pobre, mas não quando ela é rica, porque daí ela pode ter o bebê, sabe? Tipo, ela tem condições financeiras, mas se ela não tiver, tudo bem, tá moralmente aceito. Enfim, sempre essas questões moralistas que a gente vê até hoje, de, esse tipo de aborto é moralmente aceito, esse tipo não é, e enfim, que são extremamente escrotas.
e não ajudam em nada, né, e continuam criminalizando o corpo da mulher, enfim, não nos dando autonomia, né. E apesar dessa criminalização do aborto, que ainda existia em quase todos os países, com exceção de um período na União Soviética e de um breve período pré-nazismo na Alemanha, Simone vai falar que por conta do desenvolvimento da obstetrícia, desse maior controle da reprodução, as mulheres vão se libertar da natureza no século XIX, ou seja, elas vão deixar de ser totalmente escravas da sua função reprodutora. Assim, sua condição vai mudar consideravelmente, porque ela vai poder participar mais ativamente da produção. Por isso, ela vai dizer na página 157: é pela convergência desses dois fatores, participação na produção, libertação da escravidão da reprodução, que se explica a evolução da condição da mulher. Como previra Engels, seu estatuto social e político deveria necessariamente transformar-se. O movimento feminista, esboçado na França por Condorcet, na Inglaterra, por Mary Wollstonecraft, e sua obra Vindication of the Rights of Women, e reivindicando no princípio do século pelos Saint-Simonianos, não pôde atingir um resultado enquanto careceu de bases concretas. Agora as reivindicações da mulher vão pesar realmente na balança. Elas serão ouvidas até no seio da burguesia. Além dessa evolução dos métodos contraceptivos, o movimento socialista vai seguir proclamando a igualdade entre os sexos através da revolução, e as mulheres burguesas começam a reivindicar seus direitos dentro da sociedade, sem querer alterá-la. Ou seja, enquanto as mulheres socialistas queriam mudar a sociedade através da luta de classes, em uma revolução comunista, as burguesas começam a ter um certo ímpeto de mudar as coisas, mas sempre dessa forma bem reformista. E tem um gato querendo sair do meu quarto, pera. Vai, Valentina. Enfim, eu achei essa parte engraçada também, porque já fala, tipo, que as mulheres burguesas queriam reivindicar alguns direitos, mas não mudar a sociedade. Pra mim, isso ainda é muito feminismo liberal, assim, né? Exato. Bem claramente, assim. Enquanto as mulheres trabalhadoras e socialistas claramente queriam, tipo, mudar a sociedade inteira, sim, porque, obviamente, como elas estavam na base, né, dessa sociedade, elas não pensavam dessa forma reformista, né? Elas pensavam de uma forma mais radical, obviamente. Sim, e eu acho bem interessante ela falar que vai ser necessário essa evolução dos métodos contraceptivos para que as mulheres possam começar um movimento mesmo, sabe, feminista. Eu acho isso muito foda, cara. Eu acho que não tem forma mais clara de mostrar o quanto, por exemplo, o aborto, a legalização do aborto é uma pauta 100% feminista, tipo, que precisa ser sempre, sim, obviamente, defendida, tá bom? Batata Amaral aí, sim. Se você ouve esse podcast, Batata Amaral. Só pra deixar bem claro que não existe essa coisa, tá? Todo mundo que nos ouve, não existe essa coisa de, sou feminista, mas não sou a favor da legalização do aborto. Véi, isso é pré-requisito pra você ser feminista. Tipo, eu sei que tem muitas pautas que as mulheres divergem, sabe? Eu sei que tem muitas pautas que mas tipo... essa é muito básica. Tipo... exato, mas essa é uma pauta básica, gente. Não tem como você dizer que é a favor dos direitos das mulheres, enfim, das mulheres no geral, de igualdade entre os sexos, ou o que você acredite que seja o feminismo, se você não for a favor da legalização do aborto, da disseminação de métodos contraceptivos seguros também, de, sabe, educação sexual nas escolas, na família, em tudo, sabe? Tipo, educação sexual, métodos contraceptivos, aborto legalizado e seguro, e fornecido pelo SUS, fornecido gratuitamente. Se você não é a favor... Pra todo mundo, obviamente. Se você não é a favor disso, véi, não tem como você dizer. Tipo, a própria Simone aqui tá deixando bem claro que antes disso, realmente não tinha como formar as bases para um início do feminismo, sabe? E aí eu acho muito interessante também que nessa questão do aborto, outra coisa que ela pontua nessa parte do capítulo é que mesmo com toda essa criminalização, enfim, obviamente, toda essa questão da igreja na época falar que o feto, o embrião e tal, tem uma alma, os abortos aconteciam na França, obviamente. Ela fala que era, tipo, entre 800 mil a 1 milhão de abortos por ano. Enfim, não sei como havia essa estatística, mas ela só vai querer dizer, tipo, véi, não...
mesmo criminalizado, é claro que acontecia. Desde a antiguidade aconteciam, tá ligado? Sempre vai acontecer. Então, fica o meu rant aqui sobre aborto, gente. As mulheres sempre vão abortar, você querendo ou não. A gente tendo direito seguro a isso ou não, né? A legalização é a questão do em que condição que a mulher vai fazer isso. E o finzinho desse rant, apenas para deixar uma mensagem aqui bem óbvia, que eu acho que deveria ser bem óbvia para todo mundo. Você conhece uma mulher que já fez um aborto, tá? Mesmo que você não saiba, você com certeza conhece. Porque isso é muito mais comum do que a gente acha. Então, só deixando aqui bem explícito pra você. Você com certeza conhece, e se você não sabe, a mulher só não teve coragem de te contar isso por razões óbvias, né? Mas você conhece, então... Porque ninguém é obrigado a contar, porque ninguém é obviamente, mas você com certeza conhece. E assim, isso é um exemplo perfeito de aquela questão que eu acho que até você tava falando na live com a Ingrid, né? Da questão da importância de estudar a teoria, porque quando você lê esse livro e você vê o que a Simone tá falando, e obviamente ela não é a única, né, que vai falar sobre aborto, mas enfim, a gente tá falando do livro dela, e você vê como foi necessário ter algum tipo de controle da reprodução para que mulheres conseguissem começar a primeira onda do feminismo, sabe? Tipo, cara, não tem como você chegar em 2020 e fazer uma de Tabata do Amaral aí e falar esse tipo de coisa, de, eu sou feminista, mas eu não sou a favor do aborto. Cara, sabe, tipo, se mulheres lá atrás não tivessem sido a favor da gente ter controle sobre quando a gente reproduz, você nem seria feminista hoje, porque nem existiria feminismo, sabe? Tipo, então, assim, o que eu acho mais absurdo é a arrogância dessas mulheres de achar que podem definir que hoje elas podem ser feministas, mas podem ser contra o aborto. Não, minha anja, vai criar um nome pra outra coisa que você é, porque isso aí não é feminismo, tá ligado? Tipo, e é muito arrogante todas essas mulheres terem lutado tanto pela gente, terem morrido, terem, enfim, lutado cada uma da sua forma e estarem fazendo isso há tantos anos, e aqui no Brasil a gente ainda está extremamente longe de ser o ideal, né, da gente ter o direito pro nosso corpo, e ainda assim ter a arrogância de falar, ai, mas eu posso me dizer feminista e não apoiar isso. Não, você não pode. Arranja outro nome, se chama de outra coisa, tá ligado? Porque isso não é feminismo. É só isso mesmo, gente. Exatamente. Agora, acabado ali o rant sobre aborto, por enquanto, né? É porque, sim, cara, olha, né, o capítulo que a gente tá lendo bem nessa semana. Uma semana depois... Casou perfeitamente, sim. Casou perfeitamente. Uma semana depois dos acontecimentos. E aí eu acho que vem muito essa reflexão sobre o que a Letícia falou de ler teoria. E cabe uma grande reflexão também sobre como, né, as teorias ainda conversam sempre com a nossa realidade, né? França, 1949, enfim, Brasil, 2020, teóricas feministas do século passado, a gente ainda conecta com as realidades de hoje em dia, né? Então, enfim. Sim. Nessa parte do capítulo agora, ela vai começar a falar sobre a luta pelo voto, né, em diferentes países, porque agora nós vamos entrar realmente no início do movimento feminista, de fato, ou seja, na primeira onda feminista. Porque, pra quem não sabe, né, o feminismo é separado em ondas. Essa é uma forma, assim, tipo, pra gente estudar o feminismo, né? Pra ser mais fácil, acabaram separando, tipo, em ondas do movimento, né? Então essa vai ser a primeira, que é quando as mulheres ainda estavam lutando por direitos civis básicos, tipo, votar, participar da vida política. Era basicamente isso, ser considerada uma cidadã, de fato, né? E aí, primeiro a autora vai falar que todos os nossos direitos políticos foram fruto de muita luta, né? Que eu acho muito importante ressaltar isso, porque é muito fácil pra gente, né? Que somos jovenzinhas, hoje, em 2020, não pensar, né, nas mulheres que vieram antes da gente. Porque tudo já foi meio que dado, né? A gente já nasceu num mundo onde a gente podia votar, onde a gente podia participar da política. Claro, com várias questões ainda. Não estou falando que é tudo perfeito, mas pelo menos esses direitos civis a gente já tem. Não que eles sejam 100% certos e seguros, porque a gente sabe que isso pode mudar a qualquer momento, como nos mostra The Handmaid's Tale. Basicamente. E a Simone vai falar principalmente sobre a França, né, nesse capítulo, como ela está falando o capítulo inteiro, mas ela também cita a Inglaterra, os Estados Unidos, menciona a Nova Zelândia, que foi o primeiro país a conceder o voto para as mulheres em 1893. Olha isso, gente, 1800 ainda. Não era nem século XX. E a Austrália, que foi em 1908.
E nela não fala do Brasil e de outros, né, países da América Latina, né? Por que será? Aquela... Ai, franceses, mas tá. Mas é sempre lembrar que aqui foi em 1932, né? Pra quem não sabe. Ou Inclusive, seja... foi antes da França, né? Foi alguns anos antes da França. Foi tipo... Foi na Era Vargas. Tá, eu tentei contar aqui, não consegui. Mas enfim, foi alguns anos antes da França. Sim. E, enfim, ela vai falar então, né, do país dela, da França, que em 1909 é fundada a União Francesa pelo Sufrágio das Mulheres. Em 1932 há um debate no Senado, olha, ali no ano onde foi legalizado aqui no Brasil, né? Há um debate no Senado onde teve todo tipo de argumento antifeminista escroto que você pode imaginar para impedir que as mulheres votassem. E já tinha passado na Câmara, né, a lei, com 319 votos a favor e 1 contra. E aí não passou no Senado, né? E aí só em 1945 que as francesas conquistaram o direito ao voto. E eu acho interessante que ela pontuou, ela colocou as desculpas dos caras que foram contra lá em 1932, né? E algumas delas eram essas, né? Porque como a gente falou, a gente gosta de passar raiva e tal. Então vou citar aqui algumas delas. Por exemplo, gostamos demais das mulheres para deixar elas votarem. E aí exaltavam a mulher verdadeira, né? Falando que ao votar ela vai perder os seus encantos femininos. Ou as discussões políticas causariam discórdias dentro de casa. As mulheres são diferentes dos homens, pois não prestam serviço militar. Ou as mulheres não são dignas desse direito, pois são pouco instruídas. E também, as mulheres não têm educação, então votariam em obediência ao seu marido. E também, a minha favorita de todas, se elas votarem, os homens se tornarão efeminados. Que é isso, a masculinidade frágil já existe há muito tempo, gente. Claro, a masculinidade é tão frágil que se a mulher pudesse ter um direito básico como votar, os caras deixariam de ser caras, não é mesmo? Então a gente percebe que muitos desses argumentos, né, utilizavam a desculpa de que as mulheres eram inferiores, elas não eram tão instruídas, e por isso elas não saberiam votar, né, como os homens sabem. Que é aquela coisa já bem preconceituosa, e que a gente ouve até hoje, né, sobre o rolê de saber votar, que eu acho uma, enfim, uma babaquice. Tipo, que falam muitas vezes também, pessoas pobres não sabem votar e tal, sim, tipo... Sim. Véi, o que é saber votar, né? Mas tá bom. É saber votar como você vota. De acordo com os seus interesses, né? Que são interesses burgueses. Mas tudo bem. Mas só pobre vota por interesse, Isabela, de acordo com as pessoas no Brasil, né? O resto vota por, né, nada, assim. E aí eu acho engraçado porque, né, aquela coisa de sempre. Eles falavam que as mulheres não podiam votar porque elas eram inferiores, elas não eram tão instruídas e tal. Né, eles pegam isso e colocam como desculpa, mas na verdade a gente não era instruída e era de certa forma inferior, porque eles nos colocavam nessa posição, entendeu? E aí eles utilizavam isso como desculpa, tipo, então já que elas são burras, elas não podem participar desse processo, né, eleitoral, tipo, vamos deixar elas ali burras, não instruídas, não vamos levar elas pra escola e tal, e dar educação pra elas, e aí depois vamos falar que, já que elas não têm educação, né, elas são inferiores e não podem votar. Muito fácil, né? Que com certeza é o que se estende a todas as minorias, né, até hoje, que daí a gente volta pra essa questão que a gente tava brincando do, o pobre não pode votar, o analfabeto não pode votar, não sei lá, porque ele não tem instrução. Só que é esse ciclo vicioso, né, ele é analfabeto e pobre porque ele não tem, né, não é visto como um cidadão, não recebe o que ele deveria receber. E aí fica nesse ciclo vicioso de você não ver ele como um cidadão, então ele não tem direitos, e dele não tem direitos porque ele não é um cidadão, sabe? Enfim. Ela vai continuar falando sobre a Inglaterra, onde em 1903 a família Pankhurst cria a Women's Social and Political Union, que se alia ao Partido Trabalhista e empreende uma ação resolutamente militante. Realizam durante 15 anos uma política não violenta, né, a favor do sufrágio feminino. Em 1907, organizam a primeira marcha, da qual participam numerosas trabalhadoras e algumas mulheres da aristocracia, que teve repressão policial. Em 1909, elas fazem greve de fome contra a repressão policial. Em 1912, adotam táticas mais violentas.
né, de militância a favor do sufrágio. Em 1918, o direito ao voto é, enfim, concedido de uma maneira restrita, e em 1928 ele é concedido sem restrições. E a autora vai pontuar que a Grande Guerra, né, enfim, a Guerra Mundial, impactou, a primeira, nessas ações, mas é difícil saber em que medida que ela apressou os acontecimentos, mas acredita-se que, enfim, tenha apressado tudo isso por causa da guerra. E aí sobre essa questão do sufrágio na Inglaterra, né, eu acho muito interessante o filme As Sufragistas, que é aquele que foi lançado, acho que em 2016, né, que com a Meryl Streep. Isso, com a Meryl Streep, bem famosinho, foi pro cinema e tal, e se eu não me engano tá na Netflix, então fica aí a indicação pra quem quiser aprender mais. E aí ela vai falar sobre o voto nos Estados Unidos, né, que muita coisa do que ela falou aqui é o que a gente já leu também no Mulher, Raça e Classe, da Angela Davis, né, que em 1830 começam a reivindicar direitos políticos. Em 1840, Lucretia Mott funda uma associação feminina em uma reunião realizada em Seneca Falls, que lá foi redigido o manifesto de inspiração quaker que deu o tom a todo o feminismo norte-americano. E aí, essa época aí que também tipo, as mulheres estavam envolvidas com a abolição da escravidão, né? E aí que elas começam a lutar também pelo direito ao voto feminino. Em 1869, Miss Anthony funda a Associação Nacional para o Sufrágio das Mulheres e o estado de Wyoming concede o direito ao voto. Porque lá nos Estados Unidos tem disso também, né? É por estado. Então tem aquele rolê que era tipo, alguns estados já deixavam as mulheres votar. Por exemplo, em 1893 o Colorado já concedeu o voto às mulheres, mas vários outros ainda não deixavam, sabe? Então, depois Idaho e Utah. E em 1913, só 9 estados já tinham concedido o direito ao voto feminino. Então, o movimento sufragista se organiza nos moldes do movimento militante inglês, que era daquela forma mais agressiva, assim, né? De fazer greve de fome, dentro da cadeia e tudo isso. Em 1917, as sufragistas ficam na porta da Casa Branca, acorrentadas às grades, e 6 meses depois são presas e fazem greve de fome até serem libertas. É muito foda, viu? Elas pegavam e ficavam, tipo, véi, na porta da Casa Branca, falando a gente quer votar, fazendo protestos. E depois elas eram presas, aí na cadeia, pra continuar protestando, elas faziam greve de fome, até elas, véi, é gore, assim, elas eram, tipo, alimentadas forçadamente e tal. E aí, em 1919, o Congresso Republicano aprova a emenda, né, que era a emenda de deixar, tipo, todos os estados concederem o voto. E aí, pra quem quiser saber mais, também tem um filme interessante, que ele tá disponível no YouTube, chamado Iron Jailed Angels, que é Anjos Rebeldes no Brasil, né? E é um filme, acho que ele foi feito só pra TV, também nos Estados Unidos, pra HBO, e é de 2004. E aí ele conta bastante essa história do voto nos Estados Unidos, que eu não sabia tanto, eu sabia mais sobre a Inglaterra antes de assistir esse filme, né? E fala de toda essa questão de quando elas começaram a ir pra porta da Casa Branca, protestar, que é aí que elas conseguiram mais coisas, quando elas começaram a ficar mais rebeldes, assim, mais agressivas na forma de militar, assim. Começaram a pegar umas ideias ali das inglesas. Sim. Aí a Simone vai citar também os países nórdicos, né? Então, as norueguesas puderam votar a partir de 1907, as finlandesas a partir de 1906, e as suecas a partir de 1918. Depois ela vai falar sobre a Itália. É bem rapidinho, ela faz, tipo, acho que é só um parágrafo mencionando como o fascismo acaba freando, então, sistematicamente a evolução do feminismo na Itália, né? Que, apesar de ser ali, tipo, perto da França, por exemplo, demorou muito mais, né? E aí ela fala que o fascismo, procurando a aliança da igreja, respeitando a família e prolongando uma tradição de escravidão feminina, a Itália fascista, então, escravizou duplamente a mulher, ao Estado e ao marido. Depois ela vai mencionar um pouquinho sobre a Alemanha, que eu achei bem interessante, porque eu já tinha ouvido falar, claro, de várias das militantes que ela cita, né? Em 1970, ela fala que a estudante Hippel lança o primeiro manifesto feminista alemão. Em 1848, a primeira feminista alemã, Louise Otto, reclamava para as mulheres o direito de ajudar a transformar o país, daí o feminismo dela era tipo, mais pro nacionalismo. Em 1892, a Clara Zetkin entra para o Conselho do Partido Socialista e pede pela abolição da desigualdade. Surgem associações feministas e grupos de mulheres operárias. A Clara, ela é uma socialista bem famosa, inclusive, pesquisem, ela foi bem foda.
Em 1914, tentam criar um exército das mulheres, né, para participar da guerra, mas participam com ardor do esforço da guerra. Depois da derrota alemã, elas obtêm o direito ao voto e participam da vida política. Aí depois ela menciona também, em 1919, a Rosa Luxemburgo, né, que também é um outro nome extremamente famoso, que ela lutou no grupo Spartacus ao lado, de um socialista também bem famoso, o Liebknecht, e ela morre assassinada, né, em 1919. E por último, ela vai mencionar o regime nazista, né, porque, enfim, a gente tem que lembrar que a Simone está escrevendo em 1900 e pouco, e 40 e pouco, né, que por ser anticatólico e antiburguês, deu à mãe um lugar privilegiado, proteção às mães solteiras, libertou em grande parte a mulher do casamento, como em Esparta, porque daí ela dependia muito mais do Estado do que de qualquer indivíduo. E aí, depois de falar da Alemanha, ela comenta sobre a Rússia, que é uma história muito interessante, né, por conta da União Soviética. E ela vai dizer que foi na Rússia que o movimento feminista teve muito mais amplitude, né. Então, achei isso bem massa, obviamente por conta da Revolução, né. E ela diz que durante a Guerra Russo-Japonesa, as mulheres ocuparam muitos ofícios dos homens, tomaram consciência de si mesmas, e a União Russa pelos Direitos da Mulher reivindica a igualdade política dos sexos. E, através da Revolução, vem a emancipação das mulheres, né? Mais ou menos, enfim, a gente já vai explicar o porquê. Quer dizer, vem a emancipação, de fato, as mulheres, em 1917, alguns dias antes da Revolução, inclusive, por conta do Dia Internacional das Mulheres, fizeram uma grande manifestação em São Petersburgo. E, entre 1918 e 1920, elas desempenham um grande papel econômico e até militar na luta da União Soviética contra os invasores. Em 1936, o artigo 122 da Constituição da União Soviética diz que na URSS a mulher goza dos mesmos direitos que o homem em todos os campos da vida econômica, social, cultural, política e pública. E no terreno econômico, elas também tinham igualdade salarial. Olha só isso, gente, que imagina ter isso. Muito doido. E que elas também participavam da vida política, né? Em 1939, havia 457 mil deputadas mulheres nos sovietes regionais de cidades e de aldeias, 1.480 nos sovietes superiores e das repúblicas socialistas, 227 com assentos do Soviete Supremo e cerca de 10 milhões de membros de sindicatos. Além disso, eram 40% das operárias empregadas da URSS. Essa participação da mulher na vida pública suscitou um problema difícil, né? Que, como a gente já falou antes, aquele rolê de conciliar, né, com a vida familiar. Por isso, durante todo o período, houve tentativas de libertá-las dos deveres domésticos. O divórcio foi facilitado, o aborto foi legalizado na União Soviética e havia creches e tudo mais, né? Creches públicas e tudo mais. Ou seja, um sonho para a mulher brasileira de 2020. Vamos construir nossa máquina do tempo. Porém, isso não foi durante todo o período em que existiu a União Soviética, né? Com as exigências da repopulação, o Estado passou a controlar os corpos femininos de novo, e o aborto foi proibido novamente em 1941, e o divórcio quase suprimido e o adultério punido. Voltou a ter até aquela coisa que a gente já comentou, acho, né, no episódio do materialismo histórico, sobre como primeiro teve essa questão de não, as mulheres têm que participar da vida política e social, e tem que estar fora de casa, e tem que ter creches públicas e aborto legalizado. E aí depois, quando começou a ter problemas de déficit populacional na União Soviética, eles, né, criminalizaram o aborto novamente porque queriam controlar os corpos das mulheres, né, pela questão da população, do número de pessoas nascendo e tudo mais. Então, eu acho sempre importante pontuar isso. Sim, teve um momento em que elas tiveram o aborto legalizado e tudo isso, que era muito importante, mas depois, assim que começou a ter certos problemas, foram lá e tolheram esses direitos de novo, né? E de qualquer forma, claro que aquele começo ali, todos aqueles números que a Isabela falou, pra mim é tipo um case de sucesso, assim, porque, né, mostra que isso é sim possível, tá ligado? E é muito foda, e inclusive depois, quando a Simone termina essa parte do capítulo falando, né, sobre a URSS, e a gente tem que lembrar que, obviamente, a URSS ainda existia, né, enquanto ela tava escrevendo,
E aí ela fala, tipo, que a situação da mulher na Rússia ainda devia ser mais estudada, porque ela nem tinha condições, né, de estudar mais a fundo, porque ela achou muito interessante, obviamente ela como feminista, né, morando num país capitalista e tudo mais, ela achou extremamente interessante essa visão, né, numa sociedade tão diferente, com uma economia tão diferente e tudo mais. Claro que tiveram seus problemas também, que é importante pontuar, mas não deixa de ser um caso super interessante mesmo. Inclusive, tem até matérias, né, que falam, tipo, que as mulheres da União Soviética até gozavam mais e tinham mais liberdade sexual, né? Por causa dessa liberdade, dessa igualdade mais política e econômica. Tem uma matéria, acho que é do Nexo, que eu li uma vez, e tem vários estudos sobre isso. Porque, de fato, tipo, elas estavam em muito mais pé de igualdade do que a gente vê hoje em dia, na grande maioria dos países capitalistas. Então, sempre interessante, né? Depois de dar todo esse contexto sobre o início do movimento feminista, que é bem longo e ela passa por vários países, a Simone vai encerrar o capítulo trazendo uma reflexão bem interessante sobre como o poder sempre esteve nas mãos dos homens e como até as conquistas dessa primeira onda do feminismo, que foram os direitos civis, de votar e participar da vida política, ainda foram de certa forma concedidos pelos homens. Inclusive o próprio feminismo foi um instrumento na mão dos políticos. Isso porque, como ela já descreveu durante toda essa parte da história, era muito difícil para as mulheres realmente agirem e se organizarem naquela época. Afinal, as burguesas eram parasitas dos maridos e as trabalhadoras eram extremamente exploradas. Sobrava quem? Os direitos e os costumes estabeleciam, então, um controle muito grande sobre a mulher, sobre todas as mulheres. Na página 167 e 168, ela vai dizer, então: toda a história das mulheres foi feita pelos homens. Eles é que sempre tiveram a sorte da mulher nas mãos, delas não decidirem em função do interesse feminino. Para seus próprios projetos, seus temores, suas necessidades foi que atentaram. O próprio feminismo nunca foi um movimento autônomo. Foi, em parte, um instrumento nas mãos dos políticos e, em parte, um epifenômeno refletindo um drama social mais profundo. Nunca as mulheres constituíram uma casta separada. Em verdade, nunca elas procuraram desempenhar um papel da história enquanto sexo. As doutrinas que reclamaram o advento da mulher enquanto carne, vida, imanência enquanto outro, são ideologias masculinas, que não exprimem de modo algum as reivindicações femininas. Quando intervêm no desenrolar dos acontecimentos, fizeram-no de acordo com os homens e dentro das perspectivas masculinas. Enfim, isso diz muito porque, inclusive nessa questão que ela fala dos direitos civis terem sido mais uma questão, tipo, do que estava acontecendo na época, né? Se a gente voltar ali para quando a gente estava falando dos países, por exemplo, a Inglaterra e a Alemanha teve muito a ver com a guerra tá acontecendo. Então, tipo, teve muitas questões sociais do que estava acontecendo em cada país pra rolar, sabe? Não foi tipo, ai, mulheres, vocês são realmente iguais a gente, podem votar, sabe? E tinha muito a ver também com o que eles achavam, né, sobre como que os votos femininos iam mudar a política, tá ligado? Tipo, tinha uns homens conservadores que eram a favor, porque eles pensavam, as mulheres são religiosas, são conservadoras, tipo, as mulheres burguesas, então elas vão votar em mim, tá ligado? Tipo, tinha esse pensamento, assim, sem apagar, é claro, toda a revolta e a luta e a marcha das sufragistas, sabe? Que também foi, que foi obviamente, preciso, né? Obviamente. Preciso, necessário, importante, que senão é claro que, né, não acho que os homens teriam feito alguma coisa pela gente sem isso. Mas tem muita essa questão também deles verem de uma forma utilitarista, né? Tipo, o que eu vou ganhar em cima das mulheres poderem votar? Será que eu devo dar o voto a elas? Será que não? Por exemplo, tinha uns homens progressistas que eram contra exatamente por essa noção que eu falei agora, sabe? De pensar, as mulheres são conservadoras, elas não vão votar em mim porque elas são mais conservadoras, são mais religiosas, são mais ligadas à moral, à família e tal. Tinha várias questões, além de, como você falou, da política, das guerras, entendeu? Várias questões ali envolvendo. Então, era realmente bem complexo, mas eu acho interessante essa visão da Simone sobre a primeira onda do feminismo, sabe? Sobre como foi mais, tipo, um instrumento nas mãos dos homens também, do que... Enfim, porque é diferente da segunda onda, né? Que vai vir, enfim, bem mais forte e bem mais com reivindicações, outras reivindicações das mulheres, sabe? Sim, com certeza.
E aí, pra Simone, né, a grande questão que ela vai comentar sobre toda essa dificuldade das mulheres em se organizar e realmente fazer um movimento que seja delas e não, tipo, movido por esses ideais, por essas vontades, né, dos homens, é porque ela vai dizer que pra mudar o mundo é preciso estar solidamente ancorado nele, né, que de fato as mulheres não estavam. As mulheres que tinham essa posição um pouco mais favorável na sociedade são as que mais se submetiam aos costumes dessa sociedade. Aí ela traz 2 argumentos que normalmente as pessoas antifeministas, né, falam sobre essa questão das mulheres na história, né? E que a gente ouve até hoje, enfim. Que as mulheres jamais criaram alguma coisa de grande. Isso eu já ouvi várias vezes, assim. Tipo, se as mulheres são tão iguais, então como que tudo foi criado pelos homens? Apresenta aí o que elas criaram, então. Exato. Fala 3 álbuns delas. E 2, que são 2 argumentos bem contraditórios, né? Que o segundo que ela vai falar é que a situação das mulheres jamais impediu o aparecimento de grandes possibilidades femininas. Que aí as pessoas usam como exemplo as poucas mulheres que se destacaram naquela época, como filósofas ou cientistas e tal. Ou seja, 2 argumentos completamente contraditórios e que são totalmente falsos e, como ela diz, né, de má fé. Porque não é porque tiveram algumas mulheres importantes na história que isso significa que nós somos iguais aos homens. E o fato das mulheres não terem construído alguma coisa grande, né, como as pessoas dizem, só mostra o quanto as circunstâncias eram muito desfavoráveis pra elas, né? É tipo, tudo que elas fizeram foi apagado, sabe? Tipo, eu ia falar isso, que tem esse outro fator. As coisas que elas fizeram foi apagado e aí falaram Bem que foi importante. homem que fez, sabe? Então, tipo, você falar, as mulheres não fizeram grandes coisas, o mundo todo foi construído pelos homens, que eu já ouvi, enfim, é muito escroto também, né? Porque seguindo aquela velha máxima, né, que é a história contada pelas pessoas que dominam, né, a sociedade, é claro que a história não é contada do ponto de vista das mulheres, e sim dos homens. Então, você falar isso apaga tudo que as mulheres fizeram ao longo, né, da história, e que a gente vai falar mais no episódio extra, né, enfim. Que a Gerda Lerner fala muito no livro dela da criação do patriarcado, que as mulheres sempre foram sujeitos históricos, elas sempre estiveram lá, elas sempre construíram as sociedades assim como os homens, tá ligado? Então, não tem essa de, o mundo todo foi construído pelos homens. Metade da população tava fazendo o quê, tá ligado? Tipo... Sim, a questão é esse apagamento, né, e daí parece que a gente não fez nada, e realmente a falta de oportunidade que cai naquele ciclo vicioso que a gente já falou antes, que é a questão de você não dar oportunidade, então, obviamente, não surgem grandes gênios, né, enfim, a gente volta pra aquilo que a gente já falou no episódio anterior do Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, né, da irmã do Shakespeare, que muito mais dificilmente existiria, né, seria muito mais difícil existir um Shakespeare mulher, né, porque, enfim, por toda a questão, né, da misoginia da sociedade, e daí depois você fala, nossa, mas não criaram nada, sabe? Então, enfim, é um ciclo vicioso de falar que a gente é inferior porque a gente não criou nada, mas na verdade a gente não criou nada porque a gente é inferior, e na verdade a gente criou sim coisas, mas por ser inferior, parece que a gente não criou nada, porque foi tudo apagado. Enfim, né? Complicado, galera. Por fim, ela vai terminar esse capítulo falando que homens e mulheres ainda não são iguais, e isso é tanto verdade nos anos 40 como hoje em dia, infelizmente, e refletindo sobre como mesmo que agora as mulheres já pudessem trabalhar e estudar, muitas continuavam sempre almejando o casamento, que seria uma carreira mais honrosa. E faz sentido se a gente for pensar na situação das mulheres no mercado de trabalho naquela época, né? De fato, era muito mais fácil você casar com um homem que queria te sustentar. Então, mesmo que os dois fossem trabalhadores, como ela comentou durante o capítulo, o salário que a trabalhadora recebia era muito baixo, então ela ainda via a necessidade de casar com um homem para poder sobreviver. Além disso, os pais educavam suas filhas para sempre almejar o casamento, o que acabava fazendo com que elas mesmas desejassem isso. Afinal, obviamente, se você foi socializada para isso, e claro que não são só os pais, né, mas toda uma cultura que a gente vê até hoje, e isso fazia com que elas muitas vezes não buscassem ser tão instruídas quanto seus irmãos, por exemplo, e que não se empenhassem tanto em suas profissões, até porque elas não viam tanto resultado, né, era muito mais difícil. Mesmo que tecnicamente, então, elas já pudessem fazer tudo isso, essa inferioridade intelectual e profissional reforçava ainda mais o desejo de encontrar um marido.
Cara, isso me lembrou muito a série Marvelous Miss Maisel, que eu já citei nesse podcast, que eu sigo citando, porque é uma série muito massa. Eu Enfim, tenho que ver ainda. E porque ela se passa nos anos 50, né? Então é um Tá pouquinho no depois... Amazon Prime? Tá na Amazon Prime. E é um pouquinho depois da Simone ter escrito esse livro, né? É bem mais ou menos na mesma época. E eu acho muito engraçado, porque a série fala de uma mulher, né? Que é a Midge, a Marvelous Miss Maisel, que ela é uma mulher burguesa, bem rica e tal, e ela se formou na faculdade e tudo mais, ela fez um curso, só que ela fez, tipo, literatura russa, algo bem aleatório, tá ligado? Porque ela fala que ela foi pra faculdade, na verdade, só para encontrar um marido, tipo, ela não fez um curso falando, vou me formar pra trabalhar nisso. Claro, ela nunca teve, ela nunca quis trabalhar, sabe? Ela só foi porque, tipo, na universidade ela conheceria homens, tá ligado? Que estavam estudando também, teriam um futuro brilhante e tudo mais. E aí isso me lembrou também de uma cena, eu acho que é da temporada da última que saiu, ou da outra, enfim, não lembro de qual que a mãe dela vai fazer algumas aulas de arte na Universidade de Columbia, né, que é onde o pai dela dá aula, ele é professor lá. E aí ela fala, quero fazer algumas aulas pra fazer alguma coisa, enfim, não ficar só em casa e tal. E aí ela vai fazer umas aulas de arte e tem uma cena... muito triste, mas também engraçada, que ela tá conversando com as outras meninas do curso, que são bem mais novas do que ela, né, tem 20 e poucos anos e tal, e daí ela fala, o que vocês querem fazer depois de se formar? Aí todas elas ficam tipo, não sei, acho que dar aula. Aí ela, mas tem alguma professora mulher no departamento? Aí elas, é verdade, não. Aí elas, não, então vocês não querem ser, tipo, artistas dela? Tipo, alguma fala, não, porque eu quero ser artista dela. Mas tem alguma mulher artista nos Estados Unidos? Ela, eu acho que tinha uma na França, mas nos Estados Unidos acho que não tem, não. Aí todas as mulheres começam a ficar, tipo, super surtadas, assim, super noiadas. Daí elas ficam, tipo, é verdade, o que eu tô fazendo aqui? Aí ela fala, não, porque eu achei que vocês tinham vindo pra universidade assim como a minha filha, sabe? Pra encontrar um bom marido, mas então por que vocês estão no departamento de arte se nem tem homens aqui, tá ligado? Tipo, só tem mulheres. Aí elas, nossa, é verdade! Aí o reitor da universidade fica puto com ela, porque do nada todas as mulheres do curso de artes querem transferir pra engenharia ou pra medicina, pra alguma coisa assim. Eu tenho que ver. Pra encontrar um marido, tá ligado? Tipo, vou pra um departamento que tem mais homens. Inclusive, você falando esse negócio da universidade, me lembrou até que, tipo, em Gilmore Girls, né, que é da mesma criadora, por exemplo, a Emily foi pra Yale também, né, a avó da Rory, foi onde ela conheceu o Richard, daí, tipo assim, você sabe me dizer no que a Emily se formou? Tipo... É engraçado, né, essa visão ela de, dona tipo, de casa. De você, tipo, ir pra universidade não para estudar, não pensando, tipo, quero trabalhar nisso igual a gente faz hoje, mas sim porque você quer conhecer o marido ideal, tipo, que estudou lá e que vai ser bem sucedido, tipo... E tá no caso das mulheres como essas da série, sabe? Elas ficam tipo, realmente, pra que eu tô estudando aqui se eu nem vou continuar, se eu nem vou fazer nada com isso, não vou trabalhar com isso? E se nem tem nenhuma mulher artista, se não tem nenhuma mulher professora, então o que eu tô fazendo aqui? E é o que muitas mulheres deveriam pensar quando estavam estudando naquela época, sabe? Tipo, eu tô aqui pra quê se não tem futuro nenhum depois disso, e não sabe? tinha nenhuma referência, né, de outras mulheres e... tudo então mais. A Simone vai terminar falando que as mulheres precisam de um esforço moral muito maior do que os homens pra escolher sua independência, tipo, estudar, trabalhar e tal. Porque afinal, pra uma mulher falar, não, quero estudar, quero ir trabalhar, quero ir atrás da minha carreira, vou ser independente, sabe, sem precisar de um marido, era muito mais difícil, né? Porque imagina as dificuldades financeiras que ela iria passar, além de ser rechaçada pela sociedade, né? Porque imagina uma mulher que não casou, que não tem um marido e tal... Ela ainda ia ficar tipo, porra, velho, eu vou viver sozinha, vou viver com uma miséria, né? Porque um dinheiro, tipo, um salário que ela ganharia seria pouquíssimo, né? Seria um salário super baixo. E não vou ter, tipo, uma profissão de sucesso, tá ligado? Porque mesmo que eu vá estudar e trabalhar, eu nunca vou ser considerada tão boa quanto os homens ali, então... Enfim, na página 177, ela vai terminar esse capítulo, então, falando... O privilégio econômico detido pelos homens, seu valor social, o prestígio do casamento, a utilidade de um apoio masculino, tudo impele as mulheres a desejarem arduosamente agradar aos homens. Em conjunto, elas ainda se encontram em situação de vassalas. Disso decorre que a mulher se conhece e se escolhe, não tal como existe para si, mas tal qual o homem a define.
cumpre-nos, portanto, descrevê-la primeiramente como os homens a sonham, desde que seu ser para os homens é um dos elementos essenciais de sua condição concreta. E aqui ela já está fazendo, então, alusão à próxima parte do livro, que vai ser a dos mitos, né? Onde ela vai analisar como as mulheres são representadas em diversas obras escritas por homens daquela época, né? E aí chegamos, então, ao fim de mais um capítulo gigantesco dessa segunda parte do livro. Eu só consigo me imaginar como aquele meme do Bob Esponja correndo, assim, sabe? Achei que você ia falar daquele meme do Bob Esponja, tipo, 2000 anos depois. Pode ser também, 2000 anos depois, mas a gente espera que tenham sido 2000 anos bem agradáveis. Sim. Para finalizar este episódio, que já está bem grande, nós vamos ler alguns dos comentários feitos pelos nossos ouvintes nos últimos posts do Instagram sobre o episódio passado. Então, a gente começa com a Natália, Nath Cruz, @NathCruz no Instagram, que comentou: não está sendo fácil ler esse livro para mim, vocês têm me ajudado, vou lenta no meu tempo, mas acho que sem o podcast eu não estaria seguindo a leitura, obrigada pelo trampo. E é isso, de nada, Natália, a gente ficou bem feliz com esse comentário. Feliz de saber que tem aí uma pessoa que não estaria lendo se não fosse a gente, achei fofo. Sim. Aí a Miranda Isa, comentou: meninas, sou super fã do trampo de vocês, me inspiro muito, penso em breve em criar um blog ou podcast mesmo para falar sobre feminismo e outros assuntos políticos. Vocês são sensacionais, obrigada por fazerem tanto. E achei muito bonitinho também, porque... Muitos comentários enfim, fofinhos. E achei muito massa ela falar que ela quer fazer alguma coisa, tipo um perfil. Tanto que eu comentei ali, eu respondi ela e falei, cria mesmo, velho. Vai lá, cria. Exatamente, cada vez mais, assim, sério, Quanto gente, mais perfil, melhor, gente. Eu sei que às vezes parece uma coisa, tipo, sei lá, eu quero fazer um perfil pra falar sobre feminismo. Mas já tem tantos. Foda-se, velho. Quanto mais, melhor, entendeu? Tipo, cria mesmo. E eu ia falar também que nenhuma de nós é concorrência de ninguém, né? Então, assim, obviamente, tudo que tem é sempre muita parceria, né? Então, Miranda, Isa, se você fizer, a gente estará divulgando aí a sua página. Sim. E pense assim, sempre você vai falar de uma forma que talvez outras pessoas não estejam falando, sabe? Então não é porque é o mesmo assunto que você vai falar, tipo, igual a gente fala, tá ligado? Você pode sempre criar uma coisa de uma outra forma. A gente tá falando de um livro dos anos, 40, então, assim, você pode sempre revisitar obras e falar do seu jeitinho também. Esse aqui é um comentário de um homem, olha só. E foi bom. Será que ele ganhou? Ele ganhou o prêmio do primeiro. Ele ganhou o prêmio do primeiro comentário masculino bom. Oliver Natan. Parabéns, Oliver Natan. Venha retirar o seu cookie. A realidade é que ele comentou no post da religião, tá? Pra dar um contexto, a gente fez um post falando sobre a questão da mulher da religião cristã. A realidade foi um post bem polêmico. A realidade é que a maioria das religiões maternas tem como centro a visão patriarcal, principalmente sendo a maioria das religiões proeminentes de origem oriental. Acredito que talvez a que menos detenha o pensamento machista são as religiões de matrizes africanas. Fato talvez porque não tenho conhecimento profundo do assunto, sou cristão. A mesma religião que tem seu desenvolvimento sob um jugo de lei mosaica desenvolve-se rompendo com o mitzvot em Cristo, com algumas premissas bem à frente de seu tempo, com a inserção de mulheres no contexto da narrativa e posições de referência e liderança na jornada do próprio Cristo. O problema é que alguns cristãos preferem manter-se na ótica religiosa mosaica ao invés da espiritualidade proposta pelo Cristo. Enfim, eu achei interessante o comentário dele por vir de um cristão, né? Porque esse post gerou bastante polêmica entre os cristãos e pessoas se sentindo ofendidas por a gente falar o óbvio, enfim, por a gente falar o que a Simone fala no livro, né, da questão do cristianismo, sempre colocar a mulher como inferior e tudo mais, e ele falando, né, dessa questão da diferença entre a espiritualidade proposta por Cristo e o que a religião fala, e também essa diferenciação entre as religiões de matrizes africanas também achei interessante. Aí a Mayara
Mayara Andara, comentou também, né? Ela também é cristã, comentou nesse post também. Eu também sou cristã e aprendo muito com vocês e acho a página genial. E também sei que existem mais barreiras do que pontes quando se trata de feminismo e cristianismo. Mas eu acho que é nosso papel ajudar a construirmos essas pontes e ajudarmos mais umas às outras. O post é sobre o livro, sobre a história e está correto, isso aconteceu. É importantíssimo sabermos a história e o início das coisas. E, aliás, vou ouvir o episódio agora. Mas se eu puder indicar o livro A Year of Biblical Womanhood, infelizmente só está em inglês por enquanto, e o podcast do Projeto Redomas Cast 54, Feminilidade Bíblica, para que a gente possa falar também sobre o que estamos construindo hoje, para que possamos romper algumas barreiras e estereótipos que já estão enraizados na gente e às vezes nem percebemos mais. Acho que ajudaria muitas mulheres também. Obrigada, o trabalho de vocês é muito bom. Por isso que eu selecionei ele, porque ela deu umas recomendações bem legais. E eu achei bem interessante, porque ela tá falando ela é uma cristã que fala, sim, de fato essas coisas aconteceram, e foi muito o que eu vi algumas pessoas falando no Twitter também, né, essa semana, quando teve o rolê da menina de 10 anos que a gente já mencionou, como me incomoda essa narrativa do cristão que fica tentando falar, ai não, porque qualquer coisa misógina, isso aí não é um cristão de verdade, sabe, não assume seus BOs do cristianismo. Isso me incomoda bastante. E eu achei bem interessante, porque ela fala, ela deu umas indicações, né, de coisas sobre as mulheres cristãs de hoje em dia, né, que foi o que a gente comentou no episódio, inclusive, que a gente sabe que existem umas outras leituras de teologias, né, de mulheres feministas, de pessoas mais progressistas, inclusive existe, por exemplo, a Frente de Católicas a favor da legalização do aborto, a gente sabe que existe... pelo direito de decidir. Pelo direito de decidir, isso. A gente sabe que existem esses movimentos, que existem mulheres cristãs, católicas, evangélicas que são a favor do feminismo, mas enfim, sabe, a gente estava falando de um momento da história e é como você falou, sabe, eu acho que toda pessoa que é cristã, que é de qualquer uma dessas religiões tem que entender isso também, sabe, não adianta vir falar, ai, mas isso não é um cristão de verdade, tá, mas eles são cristãos, tá ligado, e eles estão utilizando a palavra do seu Cristo, do seu Salvador, pra falar isso. Vai criticar eles e não as pessoas que estão criticando eles, entendeu? Sim. Eu acho que é muito fácil você falar que tal pessoa não representa seu movimento e não fazer nada, sabe? Isso que me incomoda. Você pode ser feminista, daí uma mulher feminista é, sei lá, racista, e daí você fala, ai não, mas ela não é feminista de verdade. Não existe uma carteirinha pra nenhum movimento, pra nenhuma religião também, tá ligado? Sim. Não tem ninguém que define, essa aqui é a cristã de verdade, essa aqui não é. Então, assuma seus BOs, porque a gente tá falando de uma instituição, né? Então, assim, as coisas que a gente tava falando ali são coisas da própria instituição católica. Então, você vai dizer que isso aí não é cristão, sabe? Não faz sentido. E é, inclusive, o comentário da Karine Godoy, @KarineGodoy25, é exatamente isso. Ela falou, penso que vocês cristãs não têm que ficar sentidas com o apontamento e as críticas, porque o que se critica não é a religião enquanto espiritualidade, e sim a religião enquanto igreja, enquanto instituição. E, gente, não dá pra negar, historicamente falando, que a instituição é podre. É verdade, 14 curtidas. Não, e é verdade, assim, a gente tá falando enquanto instituição e não você individualmente, sua espiritualidade. Sim. Gente, espiritualidade qualquer um pode ter a que quiser, tá ligado? Eu acho massa, inclusive, quem tem. Eu não sou uma pessoa, espiritualizada, nem a Letícia, assim. A gente não segue nenhuma religião. Somos. Não que, assim, espiritualidade também não é a mesma coisa que religião. Para o desgosto da nossa mãe. Mas, enfim, a gente não é religiosos e tal, e pra mim é assim, cada um segue a sua e cada um sabe da sua própria espiritualidade. Mas em nenhum momento a gente estava atacando alguém pessoalmente, e sim a instituição da religião, né? Pra deixar bem claro, sim, como exatamente. sempre. A mesma coisa com o casamento, a mesma coisa, enfim, com todas as outras instituições que a gente falou aqui, né? E, por último, eu só queria falar o comentário da Morgan Stern. Sou estudante de história e minha pesquisa envolve esse assunto. Quanto mais me aprofundo, mais raiva tenho. É isso aí. Acho que era no post sobre algum falando de mulheres na história, né? Que foi sobre o episódio anterior. E aí eu achei ótimo, porque a gente fala aqui tanto sobre passar raiva, né? Então você não está sozinha, Morgan. Venha passar raiva com a gente. É isso, gente. Então, vamos acabar por aqui, porque esse episódio já tá gigantesco e o próximo episódio vai ser muito legal, como eu já comentei antes, né? Vai ser sobre a história das mulheres, com uma convidada muito especial. Então, fiquem ligados aí na semana que vem. E
pra daí a gente encerrar esse assunto com chave de ouro, né? Porque a gente falou aqui tanto sobre a mulher em cada época da história, e a gente vai terminar sobre uma reflexão, com uma reflexão sobre mulheres na história no geral, assim, sobre o apagamento delas na história e tudo isso, e com uma convidada, que vocês sabem que a gente adora trazer convidadas para episódios especiais, para trazer, né, uma visão muito mais ampla e mais especialista do que a nossa, né? E depois a gente vai entrar na parte dos mitos, né? Que é a última, que tem 3 capítulos no fim do livro, que foi o que eu falei antes, vai ser uma análise de obras, né? Daquela época, dos caras machistas falando merda de mulheres. Então, mal posso esperar. Para passar toda essa raiva. Sim, Isa, também mal posso esperar para passar essa raiva com você. E por hoje vamos ficando por aqui. Nos segue lá nas redes sociais, no Instagram, @pessoalepolítico, no Twitter, @pessoalpodcast. E se quiser, nos mande um e-mail para pessoalepolítico@gmail.com. E é isso, galera. Até o próximo episódio. Pessoal. Na verdade, a Letícia que vai estar no próximo episódio. Mas é isso. Mas de qualquer forma, o próximo do próximo vai ter nós duas. E eu falei pra Isabela semana passada que a gente nunca dá tchau uma pra outra. E eu imagino que isso deve ser um pouco confuso pra vocês, porque vocês devem achar que a gente mora juntas. Mas a gente não mora juntas. Não mesmo. Enfim, então tchau, Isabela, também. Tchau, e tchau, ouvintes. E tchau, Não, ouvintes. é só pra deixar claro, né? Porque eu achei isso engraçado, porque tem vários podcasts que as pessoas dão tchau uma pra outra no final. É verdade, mas Enfim. é porque geralmente a gente continua conversando depois, às vezes. E tal. Exatamente, mas só pra deixar claro, né? A gente não está no mesmo lugar. Então é isso aí, pessoal. Obrigada por ouvirem até aqui. A gente sabe que esse episódio provavelmente foi longo, mas... mais longo do que o normal. Então... mas realmente não tinha como encurtá-lo. E nos sigam nas outras redes sociais. Estamos produzindo vários conteúdos, principalmente no Instagram. Então, é isso aí. Tchau, Segue pessoal. lá. Tchau, tchau. Fiquem em casa, tomem cuidado. E até o próximo seguros, episódio. se cuidem. Tchau, tchau. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.